Eu não sei por que ele faz isso. Eu só tô tentando ajudar. Você precisa se posicionar, viu? Você tem que tomar alguma atitude. Eu sei. Mulheres, gestantes, pessoas enfermas, portadores de necessidades especiais, trabalhadores vindos de regiões diferentes do país ou que apresentam orientação sexual diferenciada da maioria dos colegas. Qual deles sofre mais quando o assunto é assédio moral? Vamos descobrir juntos? E saber também o que fazer quando se é vítima ou testemunha. Márcia acabou de ser aprovada no concurso do MPT e vai poder dar início à carreira que sonhava. Logo que tomou posse, foi colocada para trabalhar junto com Rodrigo, um procurador bem conhecido na casa. Esse conjunto de práticas, que a gente pode chamar como que características do assédio moral, ele também tem um sistema de códigos, né? Então, o grupo logo identifica alguém que está sendo rejeitado ou, digamos, discriminado pela chefia formal ou informal, eventualmente é um líder do grupo que dá a senha e as pessoas que querem se manter no grupo reproduzem o comportamento. Isso pode se dar tanto sendo direto e marcando alguém com algum tipo de comentário, quanto por não dirigir mais a palavra àquela pessoa. Todo mundo ignora, ele não é chamado para determinadas situações, ele fica claro quem está sendo distinguido. Um outro tipo de assédio moral assume ares de normalidade, mas visa controlar a subjetividade dos trabalhadores, tanto quanto o primeiro, é o organizacional. O controle da subjetividade vai desde a anuência a regras implícitas ou explícitas da organização, como o cumprimento de metas, método de trabalho, práticas de corrupção, entre outros. Dentro de uma relação de trabalho, as pessoas devem e têm o dever de cumprir, né, as ordens do seu superior hierárquico, do seu empregador. Isso é normal e também é tranquilo se exigir o cumprimento dessas ações. O problema, muitas vezes, é a forma como isso é feito. A exigência excessiva, a exigência individualizada, a perseguição no momento do trabalho, ou o contrário, até o isolamento. Mas o que fazer diante do assédio moral, sobretudo quando este ganha proporções que agravem ainda mais a situação? Lembra da Márcia? Pois é, seu superior a tratava com total desprezo e, na maior parte do tempo, a servidora ficava fazendo tarefas que em nada tinham a ver com o que a função prometia. A vítima de assédio moral, ela jamais pode se conformar com aquela situação, se isolar, né? Na verdade, ela precisa do apoio dos colegas, ela precisa falar e expor a sua situação. E o mais importante, né? Ela precisa juntar provas de que o assédio moral, ele existe, ele existiu. Como, por exemplo, você deve juntar mensagens de e-mail ou mesmo de redes sociais que foram enviadas, sempre estar presente perto do assediador com uma outra pessoa que possa servir posteriormente de testemunha, né? Buscar os canais de comunicação daquele órgão público, ou mesmo se for uma empresa, os canais de comunicação privado. O importante é que aquela situação não permaneça, porque quem vai ser prejudicado no final das contas é a própria vítima. Quem acompanha o dilema do assediado deve e pode participar para pôr um fim neste processo, seja oferecendo apoio à vítima, se colocando à disposição para testemunhar ou mesmo procurando o sindicato, outros colegas ou superior para relatar o problema. Ao contrário do assédio sexual, o assédio moral ainda não faz parte do ordenamento jurídico brasileiro. Outros recursos buscam amparar as vítimas. A Lei 11.948 de 2009 veda empréstimos do BNDES a empresas que pratiquem assédio moral. Alguns projetos de lei, como o de coação moral no emprego e o que altera o Código Penal para o assédio moral, leis e projetos de lei no âmbito estadual e municipal e acordos e convenções coletivas. O Ministério Público do Trabalho, a gente sabe que é meta institucional, combater o assédio moral, o assédio sexual, enfim, formas de discriminação nas relações de trabalho. Então é importante que seja notificado, informado. O próprio sindicato da categoria,
né, que pode, enfim, fazer essa mediação com o agente assediador, ou mesmo com a empresa ou com o órgão público nessa situação. Os canais, enfim, internos que tenham, eventualmente, dentro dos órgãos públicos, ouvidorias, corregedoria. Mas o mais importante de tudo é prevenir o assédio moral no trabalho ou em qualquer outro lugar. Com boa vontade e ações simples, é bem fácil fazer isso. É necessário criar mecanismos para que aqueles que estão na posição de comando tenham a realidade do que está acontecendo, tenham o diagnóstico. Mas o que não pode é ignorar que esse fenômeno ocorre e agir como se isso não fosse uma realidade que está nas nossas relações, né? Assim, pessoas como a Márcia podem não só sonhar com uma carreira de sucesso, mas com um ambiente saudável e alegre de trabalho.